Boa noite, meus irmãos. Antes de nós começarmos o Evangelho da noite, eu queria deixar um recadinho com vocês. Nós temos uma equipe que presta assistência de passe a pessoas que estão acamadas, tá? Em casa, hospital, qualquer lugar, tá? Mas exclusivamente para pessoas que estão acamadas. Então, são aquelas criaturas que não podem sair de sua casa e vir até a casa espírita. Se vocês tiverem conhecimento de alguém, né, que esteja nessa situação e que aceite, claro, a gente não vai chegar lá impondo nada disso, e que aceite a assistência do passe, deixem o nome e um telefone para contato ali na recepção, que a gente entre em contato para avisar o dia e o horário que a gente vai, tá bom? Então, fica aí o recado para que as pessoas que de repente, né, tenham vontade de receber um passe, mas não podem vir até a casa por alguma razão, nós temos essa equipe que vai até elas, tá bom? Obrigada. Já. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos, neste momento, fechar nossos olhos, acalmar nossa mente, nossos pensamentos. Vamos encontrar nossa paz, elevar nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, à espiritualidade maior, aos nossos amigos espíritos benfeitores. Vamos agradecer por mais este dia, por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em busca de conhecimento, de aprimoramento moral. Que nessa noite possamos canalizar energias salutares, energias de amor, de luz, de paz, de equilíbrio, que possamos eliminar os pensamentos negativos, tristeza, mágoas, decepções, permanecendo sempre apenas a fé, a coragem, o bom entusiasmo, para que cada dia possamos permanecer fortes em fé em Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos, pessoal presente, pessoal que acompanha pelas redes sociais, Facebook, e mais um Evangelho à luz da doutrina espírita. O tema de hoje está no capítulo 5, item 3 do Evangelho. Fala sobre a justiça das aflições. É um tema interessante e muito necessário, porque muitas vezes, apesar de crermos em Deus, e a gente ainda tem dificuldades em aceitar certas aflições, certos desconfortos, dores, desencontros, dificuldades. Então, a proposta do Evangelho de hoje é entender um pouco mais sobre alguns pontos que eu tirei da doutrina para clarear o nosso entendimento. Queria só avisar que hoje vai ter vibração, viu, gente? No final, quem puder ajudar, permanecer para as vibrações. Então, seguindo, o primeiro texto do Evangelho diz que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis que cada um deve penetrar-se. Bem, Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa, pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou pelo Espiritismo. Então, o melhor meio
de entender as aflições é buscar a causa delas. Mas temos que buscar no lugar certo, que é dentro de nós mesmos. Porque todos nós sabemos, através da doutrina espírita, que todas as dificuldades, nós temos o dom de Deus colocado em semente em nós, que pode despertar para remover essas causas. Que as aflições são os efeitos da causa. Então precisamos buscar o que causou a aflição e remover a causa. E Jesus é a maior referência. Ele venceu o mundo, passou por todas as aflições para chegar onde ele chegou, que é a caminhada de todos nós. Porque na lei de Deus não há privilégio, e a caminhada é igual para nós. Então, Jesus provou isso quando esteve aqui conosco há 2000 anos, num mundo muito mais difícil que hoje, e a gente sabe como que ele passou com serenidade, com fé, utilizando do perdão incondicional no derradeiro sofrimento que ele teve, ainda pediu para que Deus perdoasse. Então ele chegou no cume da evolução e do amor. Então ele é uma referência que nós também conseguimos vencer as nossas causas, que sofremos, e também chegar como ele chegou. E a doutrina espírita hoje vem complementar o que Jesus não pôde explicar sobre a dor, sobre o sofrimento, e hoje nós estamos mais preparados para entendê-la e para colocar em prática. As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. Não sabem que são arquitetos de sua destinação e que o passado determina o presente, que por sua vez determina o futuro. Então aqui fala também, né, que somos construtores do nosso bem ou do nosso mal. E que quando nós buscamos resolver as nossas causas, olhando para fora, não olhando para dentro onde está a solução dos problemas, nós ficamos girando em círculo e perdemos a oportunidade de resolver a problemática da dor. Que a dor, nós vamos ver no desenvolvimento do tema, ele é apenas um instrumento de chamar a atenção que alguma coisa não está bem. Então, por isso que quando nós se colocamos como vítimas das pessoas, da convivência difícil, vítima das situações de crise, de governo, e do que quer seja que não seja dentro de nós, nós estamos buscando no lugar errado. Então, que nós possamos buscar dentro de nós para resolver as dificuldades, porque é lá dentro que é o lugar onde nós vamos buscar a solução. Assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. Então aqui fala sobre assumir responsabilidades pelas coisas que nos acontecem. Porque tudo que nos acontece são construções nossas. Então nós temos que assumir a responsabilidade de resolver o que não está bem dentro de nós. Resolver maus sentimentos, emoções,
escolhas erradas. Então, tudo isso é buscar a responsabilidade para nós, para termos de acordo com nós vamos buscando essa solução dentro de nós, nós vamos criando maturidade para crescer e evitemos reincidir no mesmo erro e não buscar a responsabilidade que está dentro de nós. A providência divina usa como método real de evolução somente a educação e o amor. Aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. O amor é que resgatou a multidão dos pecados, não a punição ou o castigo. Esse texto me chamou muita atenção, porque muitas vezes a gente acha que só o sofrimento que salva, que cura. Mas não, o sofrimento ele tem uma função de chamar a atenção e fazer com que a gente acorde para alguma coisa que não está bem. E só o amor, quer dizer, só nós resolvemos o desequilíbrio dentro de nós e cuidando para resolver isso, que é, no caso aqui, o amor, é que nos vai curar. Então, por isso que Jesus disse que o amor cura multidões de pecado. E a dor e o sofrimento são apenas ferramentas de despertamento. No livro Jesus no Lar, no capítulo A Razão da Dor, quando Jesus fazia o evangelho nas casas das pessoas, Raquel, a antiga servidora da residência de Cusa, pergunta ao mestre: por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo? Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Pergunta interessante de Raquel, que até hoje, muitas vezes, nós também questionamos, né? Então, nós vamos ver a resposta, né, de Jesus no próximo texto. Aí Jesus responde para Raquel que a razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que são chamados ao aprisco do alto, a terra é o caminho, a luta que ensina e edifica é a marcha, e o sofrimento é sempre o aguilhão, que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Veja que a sabedoria de Jesus, num texto, ele coloca todo o entendimento aqui sobre a dor, né? E a importância da dor. Então, importante aqui, que me chamou a atenção, é que ele concebe a dor como a proteção divina. Olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente acha que a dor Deus está esquecendo de nós, é que alguma coisa nós estamos distante dele. Deus está sempre presente. A dor faz parte da presença divina, nos protegendo. Imaginemos se não viesse a dor para alertar que temos alguma coisa errada, ou no pensamento, ou no sentimento, ou nas escolhas, e continuar no erro, no desequilíbrio. Então, a dor é proteção, para que acordemos e voltemos no bem, né, nas virtudes, que vai voltar para o caminho
Então, é interessante, eu achei muito interessante essa colocação de Jesus e sempre me marcou essa colocação. E aqui fala também da terra é o caminho. Importante ressaltar isso, porque nós estamos numa terra de expiações e provas. Então, aqui na terra onde estamos, é o lugar ideal para que a gente vença, busque as virtudes, melhorando as nossas escolhas, nossas causas, para que... porque aqui tem todos os recursos, todos os desafios, porque nós estamos em prova. E a prova é desafio. Nós viemos do plano espiritual para cá já com os desafios de outras vivências e o que nós aprendemos lá. Então aqui é o lugar certo para estarmos, porque além das provas também temos o passado para harmonizar, para resgatar. Então a Terra é o caminho. E a luta, conforme nós vamos aproveitando essa luta, essa busca de melhorar, ela edifica, ela nos eleva para patamares melhor na evolução. Aí Jesus também coloca que o excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz do relaxamento, e o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Então, Jesus faz aqui uma colocação sobre excesso. Todo excesso provoca desarmonia. O excesso de poder aqui que ele fala, né, desfavorece a harmonia no relacionamento. Porque quando você excede numa causa, alguém está sofrendo por esse excesso. Assim, o excesso de conforto pode desfavorecer o conforto de outro que não tem o mesmo, que nós poderíamos dividir com eles. E o pão, aqui ele fala o pão de sobra, tal. Aqui nós podemos classificar tudo que nos excede, o que nós precisamos e nos excede, seja o alimento, seja um bem que serve para muitas pessoas, também nós devemos desfazer deles, porque vai servir para falta em algum lugar, em alguém que precisa desse excesso que nós temos. Então Jesus fala aqui para evitar o excesso, porque dentro do equilíbrio não vai faltar para ninguém. O seu excesso aqui hoje pode ser a falta em algum lugar, em alguém que está precisando. Tem uma história que Jesus conta, que eu vou até ler para vocês, porque na verdade eu não consegui decorar ainda. Então, para que saia na íntegra, eu vou ler para vocês. Uma história interessante para fechar o sentido do Evangelho de hoje. Então, Jesus conta que um anjo, por ordem superior, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar, a mover os braços, a sorrir, a repousar nos braços maternos da sua mãe, protegendo dia e noite. Deu-lhes as primeiras lições da palavra, do raciocínio, ensinou a ler, a escrever, afastou todas as influências de espíritos infelizes, garantindo a saúde e o equilíbrio.
O homem, todavia, nunca lembrava de agradecer as bênçãos que cercavam. Fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, desrespeitando a lei de amor universal que determina fraternidade e respeito ao semelhante, gesticulou revoltado contra o céu, acusando Deus de injusto e indiferente. Um anjo maior ordenou que o primeiro de sabor do tutelado, endurecido por excessos de regalia, se convertesse em aflição. Aí, de aflição em aflição, este homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se precioso colaborador do Pai na criação. Então, o que Jesus quis mostrar? Talvez respondendo a Raquel, né? Que ela falava com toda a proteção que nós temos, dos anjos, da proteção divina, por que sofremos? Então Jesus conta essa historinha do outro lado da moeda. Se nós tivéssemos tudo e não precisássemos de fazer nada para o nosso melhoramento, nós realçava o orgulho, o egoísmo, a vaidade, e não ia despertar o nosso eu divino das virtudes para vencer a nós mesmos. Com isso, eu fiz algumas colocações para fechamento. A dor que sofremos, muitas vezes, serve para respeitar a dor do outro, despertando em nós a compaixão, colocar no lugar do outro. As ofensas que muitas vezes temos nos relacionamentos de convivência podem servir para despertar o perdão, o entendimento. Os problemas que a vida nos oferece para resolver no dia a dia, seja de qualquer ordem, ele serve para despertar a coragem e enfrentar o problema e buscar na nossa inteligência meios para resolver os problemas. Isso nos dá sabedoria para resolver os problemas. E quando os problemas nós conseguimos já resolver, ele deixa de ser problema. As decepções servem para dosar perspectivas. Muitas vezes nós fazemos perspectivas muito altas, muito grandes nas pessoas, exigindo muito delas. E esquecemos, muitas vezes, as limitações de cada um e o tempo de cada um. Então, e se nós, no primeiro decepção que ela nos der, pode também fazer que nós aprendemos a dosar as nossas perspectivas. Isso em relação às pessoas e também em relação às nossas buscas. Muitas vezes nós queremos construir uma coisa no nosso tempo, querendo que as perspectivas, os efeitos, sejam do nosso tamanho, da nossa espera. Mas muitas vezes o tempo, ele que dita o crescimento, de acordo com os nossos acertos. E as pessoas necessitadas em nossa volta, muitas vezes serve para despertar a caridade, né? Que é o amor em ação, ajudando essas pessoas. Aí também serve para encerrar o Evangelho de hoje,
fazendo sobre o que desperta em nós as dificuldades, para que nós venhamos até agradecer, né, pelas dificuldades, que é um instrumento valioso de despertar para a conquista das virtudes, que é a formação do amor. Que Jesus nos abençoe, agradeço a oportunidade. Então vamos agora ao sorteio dos livros. Então, você fala o número? Isso. Número 14. 69. 69. Sorte outro. 51. 13. Isso. 56 é o último. Vamos manter o silêncio agora, a calma dentro de nós, nossos pensamentos, que possamos voltar para nossos lares muito melhor do que aqui chegamos. Que o imenso amor de Jesus envolva a todos, vocês, familiares, aos trabalhadores que não puderam estar aqui presentes, que nessa noite o imenso amor envolva a todos que necessitam, a todas as almas aflitas. Que assim seja.